Paz do Senhor, louvamos e glorificamos o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, aleluia. Nós vamos falar hoje mais um pouquinho a respeito de família, aleluia. Vamos continuar o nosso assunto a respeito da família. Capítulo de número 37 do livro de Gênesis é a continuação do nosso assunto que nós estamos falando a respeito da família de Jacó, e agora a Bíblia vai começar a falar a respeito de José. Nós já falamos isso também na nossa reunião última, nós falamos a respeito da família de José, dos seus sonhos, da atitude de seus irmãos. E agora nós vamos continuar falando mais um trechinho aí a respeito de José. Gênesis capítulo de número 37. Vamos ler a partir do verso de número 18. Então os irmãos de José o avistaram de longe, e antes que chegassem, eles conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa cova, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rubem, ouvindo isto, livrou-o das mãos dele, dizendo: não vamos tirar a vida dele. Também lhe disse: não vamos derramar o sangue, vamos lançá-lo neste poço que está no deserto, e não vamos tirar a sua vida. Disse isso para livrá-lo das mãos de seus irmãos, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram de sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando. Tomando-o, lançaram naquele poço. Ora, o poço estava vazio, não havia água nele. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito teremos em matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alçando-o da cisterna, venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou até o poço e viu que José não estava nela, rasgou suas vestes, foi até seus irmãos e disse: o menino não está lá, e eu o que farei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e a molharam no sangue, enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: achamos esta túnica, vê se é a túnica do seu filho ou não. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente ele foi despedaçado. Então Jacó também rasgou suas vestes, colocou panos velhos sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Amém. Só esse trechinho da palavra de Deus para nós estabelecermos aí os nossos comentários a respeito da família. E lembrando aos irmãos que nós entendemos que houve muitas brigas, discussões dentro da família de Jacó. Justamente por quê? Porque o menino mais novo, ele começou a sonhar. E estes sonhos começaram a incomodar os seus irmãos e também os seus pais. Mas os sonhos de José, para ele, não passavam de sonhos. Nós já comentamos isso. Mas para os seus irmãos e para os seus pais, eles já tinham outro sentido. E eles começaram a entender esse sonho como algo futuro, dos quais eles não estavam preparados e também eles não compreendiam o porquê.
José não pensava dessa forma. Era apenas um adolescente aí de 17 anos. Mas os seus irmãos, eles imaginavam já de uma forma. E o seu pai guardava essas coisas no coração. E tudo isso, amados, foi gerando uma ira, um ódio, a ponto de entrarmos nessa situação que nós acabamos de ler. Eles conspiraram contra José para tirar a sua vida. Nós estamos falando de uma família. Nós estamos falando aqui de muitos irmãos, muitas pessoas, uma família muito grande, dos quais José se destacou, segundo a ótica de Deus. Por razões óbvias aqui, e lógicas, quem deveria ser o herdeiro de tudo era Rubem. Mas pelos sonhos de José, começaram a entender que José é que governaria. Portanto, aquele que fosse estabelecido como o maioral, se Jacó entendesse daquela forma e constituísse José sobre os irmãos, os demais aceitariam. Aceitariam de certa forma, porque se mostram aqui os irmãos de José que eles não respeitavam Jacó. Eles não obedeciam Jacó, seu pai. E Jacó poderia muito bem, não é, esperar a maioridade de José e constituí-lo ali como o herdeiro, seu primeiro herdeiro, que seria a porção do primogênito. Então ele daria a voz de comando e os outros, não é, o serviriam. Os irmãos de José temeram muito isso, mas como que eles chegaram a essa conclusão? Eles chegaram a essa conclusão justamente interpretando os sonhos de José, e a Bíblia diz, e cada vez o odiavam mais por causa de seus sonhos. E eu também me lembro que eu citei aqui para os irmãos assim, ó, como é que eu posso julgar uma coisa que alguém me contou? Só se eu der crédito àquilo. Se eu não acreditar naquilo, aquilo simplesmente para mim não terá valor. Só terá algum valor se eu der crédito àquilo que aquela pessoa está falando. Senão, para mim, não passou de uma conversa mole e larga isso para lá. Porém, os irmãos de José, por não deixarem isso para lá, nós então entendemos dentro do contexto dos acontecimentos que eles creram, eles acreditaram. Por isso aqui, você tem um trecho aqui também que nós lemos, não é? Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Então por que eu deveria matar uma pessoa se eu não creio que o sonho dela possa ser uma revelação e possa ser algo que vai acontecer na vida dela? Eu só posso me lançar sobre essa pessoa, como eles o fizeram, se isso verdadeiramente eles tinham como uma verdade. E eles apostaram no sonho dele. O que tem de mais um menino de 17 anos sonhar? Qual é o problema dele? O problema é que o sonho dele interfere na minha vida. O sonho dele me coloca debaixo do jugo dele. O sonho dele me coloca como servo dele. E eu acredito. Portanto, eu preciso eliminá-lo para que o sonho não se realize. Foi um pensamento estúpido, mas dentro da estupidez havia uma lógica. Se eles matassem José, não se realizariam os sonhos dele, não se cumpririam e todo mundo continuaria em paz. Mas, amados, o que a Bíblia quer nos mostrar sobre isso? As famílias, elas estão iniciando. Aqui está o começo das famílias. Nós temos aí a família de Adão, depois temos as famílias sucessoras de Adão, a qual Deus as extirpou tudo debaixo do dilúvio. Começa assim em Noé, suas gerações, Sem, Cão, Jafé. Depois Deus pula para Abraão, e através da vida de Abraão, Deus então vai estabelecer a nação de Israel. Então o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, deveria ser o Deus de Rubem, que é o irmão
mas o primogênito, porém vai ser o Deus de José, não é? E também não vai ser o Deus dos filhos de José, Efraim, Manassés, vai ser justamente o Deus de Moisés e depois o Deus de Josué. E assim até entrar o período monárquico, que é onde instituíram reis. Até então, Deus vai conduzir o seu povo através de famílias. Acho que não tem nada a ver com o meu microfone, não. É algum outro tipo de problema. Mas, amados, Deus vai então instituir as famílias, não é? Então, o que a Bíblia está querendo nos mostrar aqui? Que esse pessoal aqui, que foi escolhido por Deus, não estava interessado nas coisas de Deus. Tramar para matar um irmão que sonhou, sem pensar que Deus é vingador nesse tempo aqui, sem pensar que Deus tomaria uma justiça, Deus tomaria uma decisão, faria algo aqui, é estupidez. E a estupidez estava estampada no coração deles. Simplesmente arquitetaram um plano, vamos encobrir tudo isso, e o que nós dizemos? Diga que ele foi atacado, que morreu, e está tudo resolvido. Esse espírito de estupidez continua hoje no coração das pessoas. Mata as pessoas, joga isso pra lá, morreu, aconteceu. Isso envolve inclusive famílias hoje, que não tem o temor de Deus. Morreu. É mais um pedaço aí se estragando, apodrecendo. Enterra isso aí, acabou. Cumpriu-se o tempo. Ou seja, se determinam e se decidem o que vai acontecer com outra pessoa. Lhe privam todo o direito, se tornam senhores, e quando tiram a vida de alguém, se tornam Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é o único que tem o direito de tirar a vida, porque é Ele que deu a vida. Portanto, pertence a Ele. Mas essa estupidez está aí no coração dos homens. E muitas vezes, amados, isso aí pula para dentro da família. E se vocês observarem um contexto aqui também, está muito ligado a uma palavra chamada herança. José iria herdar tudo. E os outros? O que é? Amados, eu conheço uma história de uma família que herdou de seus pais 3 irmãos casados. Cada um deles tinha 2 ou 3 filhos. Eles herdaram um patrimônio de 100 mil reais para dividir entre os 3. Quanto cada um recebeu? Quanto? R$1.280 cada um. Foi o que eles receberam. Depois de quase um ano de briga na justiça para dividir. O que eles gastaram com advogado, com recursos, foi impressionante. Quando eles cansaram, vamos resolver tudo, vai. Tá bom, tá tudo certo, foi lá, todo mundo assinou. Tá aqui sua parte, tá aqui sua parte, tá aqui sua parte. O resto é despesa. Existe, amados, coisas que o diabo, ele rouba a pessoa assim até... Ele não dá moleza para ninguém. E aí ele coloca as coisas nos corações. Colocam coisas nos corações. E aqui ele começou a colocar coisas nos corações. E os corações não estavam na presença de Deus. É uma família, olha, que vai encabeçar as 12 tribos de Israel. Porém, eles não temem a Deus aqui, ó. Está falando deles. Será que está falando com algum de nós quando nós não temíamos a Deus? Eu me converti, eu tinha 24 anos, quase 25 anos de idade. Hoje tenho 51 anos. E aquele tempo passado, o que será que aconteceu? Será que eu entendi que eu era escolhido de Deus e que um dia eu estaria ensinando a palavra? A mesma que há tempos passados aí eu pisoteei, eu zombei, eu escarneci, eu nem dei crédito. As atitudes que eu tomei, tudo que eu fiz, segundo o meu entendimento,
aquilo que Isaías falou lá no capítulo 53, cada um andava pelo caminho do seu entendimento, não é? É minha razão, é desse jeito que eu sou, aprendi desse jeito, cresci desse jeito, e vai ser condenado desse jeito, se não entregar a vida a Cristo e entender que Ele veio para mudar esse jeito. Deus vai ensinar esses jovens aqui, e eles vão aprender de uma forma muito difícil, muito difícil. Bom, os que estão acompanhando as ministrações estão vendo que eles estão se carregando de iniquidades. Nós temos Simeão e Levi, assassinos, chacinaram lá o pessoal lá os siquemitas. Nós temos Rubem, que é profano, deitou-se com a mulher de seu pai, não a que era sua mãe, a que era sua madrasta, deitou-se com ela. Então vejam bem, agora vai entrar um outro irmão na história, que se chama Judá. É ele que disse aqui, vamos matá-lo, é ele que disse, vamos vendê-lo, é ele que encabeçou toda essa trama aqui. Então vejam que, um a um, eles estão se envolvendo. Um a um, estão se carregando de iniquidade. Deus vai cuidar de tudo isso? Vai, porque Ele é o Deus da família. Eu tenho exemplo disso em mim. Não é? Muitos aqui têm exemplos vividos. Deus mudou. Deus tratou a nossa iniquidade. Os nossos tempos da ignorância. Aqui estamos vivendo um tempo de ignorância desses jovens. Mas vejam que eles estão se carregando de iniquidades. Bom, esse Judá aqui, ele arquiteta todo o planejamento. Ele planeja tudo. Só que, porém, amados, nós começamos a ver aqui o distanciamento de Deus, a falta de temor a Deus. Então vamos acompanhar a trama aqui para matar José. Vejam bem, ó. Versículo 20. Vinde agora, matemo-los e lancemo-los numa dessas cisternas, desses poços, né? E diremos, um animal selvagem o devorou. Acabou. Resolvido. Mata ele, tá tudo certo. E veremos o que será dos seus sonhos. Bom, Rubem ouvindo isso, então vejam bem que agora Rubem volta à cena, ele é o primogênito. Ele é o responsável. Ele é o responsável. E ele falou, então não vamos matar. Joga ele num poço aí. Mas a Bíblia diz que ele estava tentando acertar a sua vida. Ele sabia o mal que ele fez. Ele sabia o que ele praticou. E Jacó sabia, portanto ele também sabia que seu pai ficou sabendo do que ele aprontou. E pelo seu pai não falar nada com ele, esse camarada andava aqui meio que ressabiado. Não falou nada, não chamou atenção, não me repreendeu. Ele está armando alguma coisa para mim. Bom, ele tinha e agora a responsabilidade do mais novo era dele. Ele era responsável, aliás, por todos. Então ele tentou livrar José. Todos eles concordaram, porque era a palavra dele, uma palavra de liderança. Então tá bom, lançaram ele numa cisterna. Porém, amados, ele se retira, ele sai de cena. Por quê? Ele vai tomar conta das ovelhas, talvez para cumprir o turno dele. E os irmãos que ficaram sobre a autoridade de Judá. Então agora era a palavra dele que valia para os demais irmãos. Então é onde você vai ler aqui, ó. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas que vinha para Gileade nos seus camelos, traziam especiarias, bálsamo, mirra e levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito teremos em matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Então você vê aqui que assim, ó, momentaneamente, temporariamente,
Rubem conseguiu livrar José das mãos dele, quanto a ele ser assassinado pelos irmãos. Foi só momentâneo, porque a expressão dele aqui mostra o que está no coração dele. Vamos vendê-lo então, em vez de matá-lo. Quer dizer, não saiu ainda do coração, ainda estava vivo isso daí. Bom, vamos vendê-lo? Então vamos vendê-lo. Então vamos voltar um pouquinho para tentar entender o que está acontecendo aqui e o porquê dessa vingança. Primeiro, as características de José: o sonhador. Outra característica, o queridinho do pai. E isso está registrado por causa daquela túnica de várias cores, que ao lançar mão de José, eles tiraram a sua túnica. Eles o despiram daquela túnica. Mostra-nos isso que eles tinham raiva daquela camisa. Eles tiraram aquela camisa de José. Vamos acabar com isso. Se eles tivessem, eu não gosto dele, vamos matá-lo, acaba com isso e tal, não precisaria tirar aquela túnica dele. O porquê tirar aquela túnica? Justamente porque aquela túnica foi feita, e a Bíblia diz assim, que Jacó amava mais